A chuva intensa que se tem registrado na província de Maputo e em várias outras regiões do país já provocou inundações e desalojou famílias em Maputo. Para responder aos impactos e reduzir o rastro de destruição deixado pelas chuvas, o município da Matola Rio está a implementar medidas de emergência que passam pela abertura de canais de drenagem, conduzindo as águas pluviais ao rio Matola. O vereador de Infraestruturas e Urbanização, Edilson Goven, explica que as inundações que afetam as famílias nesta época chuvosa resultam em grande parte de construções desordenadas. Estamos a fazer a intervenção da abertura de uma vala natural para conduzir as águas em direção ao rio Matola. Temos famílias que estão neste momento inundadas no bairro da Matola Rio C e este ponto concretamente onde estamos é um ponto que vai aliviar a essas famílias dessas enchentes em suas residências. É um trabalho que vai continuar por todos os bairros onde temos essas situações. Garantiu que as ações de mitigação irão decorrer até o final da época chuvosa, de modo a assegurar que as famílias não permaneçam em zonas alagadas. Por conta de fechamento dos caminhos naturais, por conta de construções ilegais sobre os caminhos naturais das águas. Pretendemos levar a cabo esse trabalho durante toda essa época chuvosa e vamos fazer de tudo para garantir que as nossas famílias, a nossa autarquia, não fiquem inundadas. Edilson Goven acrescentou que, no âmbito dos trabalhos de emergência contra as inundações, alguns muros de vedação construídos em locais que correspondem a cursos naturais de água serão demolidos, em benefício da comunidade e para garantir o escoamento adequado das águas pluviais. O trânsito no sentido Muxungue-Save foi reaberto depois da interrupção ocorrida no domingo. O transbordo do rio Moar entre os distritos de Chibabava e Machanga, em Sofala, abriu uma cratera na via, impedindo a circulação de pessoas e bens. Segundo o delegado da Administração Nacional de Estradas em Sofala, Egídio Moraes, o trânsito foi retomado por volta das 18 horas desta segunda-feira, após várias horas de trabalho intenso. O problema que tínhamos na ponte sobre o rio Moar, criado pelas águas, erosão no acesso do rio Moar, ficou resolvido o dia de ontem até a hora das 18 horas. Por conta disso, o empreiteiro trabalhou arduamente e depois abrimos o trânsito. De acordo com Moraes, o rio Gorongosa transbordou e a ponte ficou submersa, cortando a ligação rodoviária entre Gorongosa e Nhamatanda. Contrariamente daquilo que nós estávamos à espera, pensávamos que era apenas este único ponto que poderia estar a criar intransitabilidade, e mais tarde fomos verificar que, na verdade, o rio Gorongosa também transbordou e a estrada, incluindo a ponte, neste momento estão submersos. O delegado provincial da ANE apela aos automobilistas para aguardarem até que as águas baixem. Mas muitos ignoram a recomendação e insistem em prosseguirem com a viagem. Era as pessoas pararem e ficarem um tempo para vermos qual seria o cenário. Mas por força de vontade das próprias pessoas em querer chegar a um determinado ponto, eles acabam arriscando. A Administração Nacional de Estradas garante que serão realizadas ações de emergência para se restabelecer a circulação em condições de segurança. Utentes que circulam pela N6 alertam para o perigo constante que a estrada representa. Fios elétricos expostos, iluminação deficiente, falta de sinalização e buracos que surgem sem aviso transformam o trajeto num risco diário. Não está bom nesse sentido. Não está bom nesse sentido. Não estamos a olhar, aquelas só temos mais donas que só fazem limpeza, só areia. Mas essa vala aqui é perigo. Você de noite quer saltar, cada vez que você quer saltar, não pensa ali. Já não oferece uma boa segurança, olhando como a via pública que dá acesso à nossa cidade à beira. Está mal, ele pode causar o perigo. Passem crianças aqui das ruas que possam passar, né, trocar o fio, porque aí só passou uma fita isoladora, isso não identifica muita coisa, né? São fios, são cabos, estão com energia
cuja a tendência de que a criança pode não ter conhecimento de língua, quando pega e apanha este cão, e por fim morre. Então, com este tempo de período assijoso, pode criar mais danos para a maioria dos cidadãos que estão encontrando nesse local. O vice-presidente da Astros, Khalid Samamad, associação que representa transportadores rodoviários em Sofala, também critica duramente a gestão da Revimo. Afirma que a concessionária não cumpre integralmente suas obrigações de manutenção da via, que serve não apenas Moçambique, mas também Malawi, Zâmbia, Zimbábue e Congo. Temos recebido reclamações muito grandes e é constante sobre o estado da via, não só o estado da via, estamos a falar da questão da sinalização, que é muito fraca, a iluminação também, o dreno das águas da chuva é fraco também na via, então é um facto, não podemos negar a isto. Além dos riscos físicos, os custos elevados de operação de um caminhão após acidente tornam o transporte quase inviável. Tanto para Samamad, quando ocorre um acidente, a Revimo não possui meios próprios para remover veículos, obrigando os transportadores a contratar gruas e reboques privados. Mas a verdade é que se fazes um frete até a Harare e voltas, todo o teu frete vai a pagar a grua, sinistralizado. Está a perceber? Só em reboque, de Nhamatanda para Beira, já chegamos e não é de Nhamatanda a Beira, é de 15 km depois de Nhamatanda até o posto da Revimo em Nhamatanda. Chegamos a pagar 190 mil meticais, o que é um absurdo também. Por isso que eu digo que a concessionária devia ter seus próprios meios para fazer estes serviços. Entre riscos elétricos, falta de iluminação, buracos, falta de assistência e custos excessivos, utentes e Astros convergem num apelo urgente e necessária para a intervenção imediata da Revimo para evitar acidentes e tragédias na estrada. Reunido na sua primeira sessão extraordinária, o Conselho de Ministros aprovou nesta terça-feira o pagamento do 13º salário aos funcionários públicos, na ordem dos 40% do salário básico. A decisão que foi tomada, depois de uma análise meticulosa dos dados macrofinanceiros, o Governo tomou a decisão de atribuir aos funcionários e agentes do Estado, portanto, e aos pensionistas e rendistas, portanto, do Estado, o 13º de 40%. Naturalmente, contrariamente à percentagem atribuída em 2025, que foi de 50%, assistimos a uma redução. E é uma redução que é consentânea com a perspectiva macroeconómica e financeira para 2026. E acreditamos que, portanto, vamos continuar a trabalhar no sentido de fazer a gestão da política macroeconómica para apoiar a trajetória de recuperação da economia. Conforme eu disse, estamos em recessão técnica e a nossa expectativa é que a partir do primeiro trimestre estejamos com taxas de crescimento trimestrais positivas e, quiçá, nos aproximemos da meta de crescimento real do Produto Interno Bruto para 2026, que foi fixada na lei que aprova o Plano Económico Social e Orçamento de Estado. O secretário de Estado do Tesouro e Orçamento, Amílcar Tivan, referiu que o pagamento será em duas fases, ou seja, entre janeiro e fevereiro. O 13º será pago, portanto, em 2 momentos. Após o pagamento da folha de salários do mês de janeiro, o primeiro grupo de funcionários enquadrados nos níveis 1 a 11 da tabela salarial única, portanto, beneficiarão do 13º, e o segundo grupo de funcionários, portanto, que enquadram-se no nível 12 em diante e demais, portanto, estamos a falar dos técnicos superiores e outros, irão receber o seu 13º no mês de fevereiro, após o pagamento da folha do mês de fevereiro. Uma nota importante também é que é informativo também transmitir que este primeiro grupo que irá beneficiar do 13º no mês de janeiro integra, entre outros, portanto, os funcionários que oferem um salário mínimo na administração pública, professores, nos níveis N5, N4, N3, N2, estamos a falar, grosso modo, professores do ensino primário e ensino secundário geral, os profissionais da saúde
e, portanto, outros agentes do Estado, portanto, que, do ponto de vista da arquitetura da pirâmide salarial, encontram-se, portanto, na base da pirâmide. No entanto, Amílcar Tivane explicou que a redução de 10% em relação ao 13º salário pago em 2024 deve-se ao fraco desempenho da economia nacional, como resultado das manifestações pós-eleitoral. Tendo em conta os desafios, portanto, os efeitos desfasados do choque que o país viveu pós-eleitoral, houve necessidade de calibrar, portanto, as projeções de crescimento e, naturalmente, o programa financeiro para atender à despesa pública. Então, todos estes elementos não podem ser descurados. É assim que, em 2025, tendo em conta os desafios, portanto, de conjuntura que experimentamos no último trimestre de 2024 e primeiro trimestre de 2025, o governo tomou a decisão de, portanto, efetuar, portanto, um pagamento do 13º na ordem de 50% do salário base. Apesar dos constrangimentos registrados no início de 2025, o governo projeta melhorias em termos de desempenho da economia nacional a partir do primeiro trimestre do ano em curso. Recentemente, o governo anunciou que vai passar a ser a única entidade responsável pela importação do arroz no mercado nacional, como forma de minimizar a crise de divisas no país. No entanto, apesar da medida afetar o setor privado, uma vez que era um negócio que envolvia muitos importadores, a mesma está a ser apoiada pela Confederação das Associações Económicas de Moçambique, a CTA, porque, segundo esta organização, vai de facto minimizar a crise de divisas no mercado cambial nacional. Bem, nós já passamos por esse sistema. Nos anos 80 só havia uma entidade a importar arroz. Portanto, okay. E eu acho que vamos ver. Portanto, o arroz é um elemento essencial da dieta alimentar moçambicana e estou em crer de que o governo não terá feito uma decisão dessas sem ter em conta as devidas consequências que isso representa. Portanto, acho que também estarmos a diversificar demasiado os importadores, estamos, por um lado, a que as divisas do país possam ser desperdiçadas nesse aspecto e controlar melhor as nossas divisas. No entanto, Fernando Couto, membro da direção da CTA, diz que a medida deve ser acompanhada pela diversificação de produção de outros cereais, porque, segundo ele, o moçambicano não consome apenas o arroz. Mas volto a dizer, o importante é uma política de substituição de importações, sobretudo de arroz e de batata. Eu falo ninguém aqui falou de batata, mas eu estou a falar de batata, porque nós produzíamos batata e agora deixamos de produzir quase tudo. Estamos completamente dependentes nesse sentido. Portanto, acho que é necessário fazermos aqui uma revolução verde nesse sentido. Por outro lado, Couto defende a ideia do país passar a produzir mais para reduzir as importações e, para isso, é necessário cooperar com os países que têm mais experiências na área de produção do arroz, como é o caso da Tailândia. E, para isso, precisamos de ouvir outras experiências e quem saiba, neste caso, quem saiba de arroz, como é o caso da Tailândia. Temos também casos como de cooperação a nível do arroz com o Vietnã, que eu saiba também, e com a China, etc. Portanto, com os grandes produtores de arroz neste momento no mundo. E, para o vosso conhecimento, está expresso e plasmado no Jornal Notícias, há neste momento no mercado mundial arroz em demasia. Portanto, o preço do arroz no mercado internacional vai reduzir pela quantidade de arroz que a Índia, a Tailândia, o Vietnã têm neste momento em estoque. Aliás, a Tailândia já manifestou a sua disponibilidade em apoiar Moçambique em meios tecnológicos para o aumento da produtividade de arroz. Com certeza,
Nós temos muita experiência nas áreas de agricultura e pesca. Por isso, a Tailândia está disponível para cooperar com Moçambique. Estes pronunciamentos foram feitos nesta terça-feira durante o encontro entre uma delegação empresarial da Tailândia e a direção executiva da CTA. As chuvas dos últimos dias transformaram as ruas do bairro de Machaquene em verdadeiros cursos de água. A intensidade da precipitação provocou inundações que deixaram várias famílias desalojadas e em situação de emergência. Só de pouca chuva tem encher aqui em casa. Até pessoas que estão lá. Lá, nós aqui, vale a pena. Dá para ajeitar um pouco, mas pessoas que estão lá nem um pouco. Estão mal. Águas nos apanharam desprevenidos e entraram em vários lugares, em várias casas, e as casas estão alagadas. Segundo os residentes, muitas casas foram tomadas pela água e vários moradores tiveram de abandonar os seus pertences para procurar refúgio em zonas mais seguras. Mal no acúmulo. Queremos só ajuda do próprio partido que faça alguma coisa, porque as valetas assim, não tem valeta, não tem nada. Toda a gente de casa estão na escola. Este cenário é recorrente na capital do país a cada época chuvosa, revelando um deficitário sistema de drenagem. Instituto de Transporte Marítimo Intransmar suspendeu toda a navegação no canal de Moçambique devido às chuvas torrenciais que caem desde sexta-feira, 9 de janeiro, em quase todo o país, sobretudo nas regiões sul e centro. As decisões foram anunciadas esta quarta-feira pelo administrador do Pelouro de Transporte Marítimo, Segurança e Proteção do Meio Marinho, Lourenço Machado, em entrevista à RDP. Temos interrupção total de travessias na província de Gaza, todas porque usam embarcações mais precárias ainda, então fizemos essa interrupção. Houve interrupção também para 2 travessias na província de Zambésia, uma que liga Quilimane e Xindi, outra que liga Marua e Mitange. Isso na província de Zambésia, como dizia. Em relação à assistência, nós aqui, a nível da cidade de Maputo, estamos ali no rio Beluso, como todos tomamos conhecimento. As águas, o caudal do rio aumentou e a água acabou galgando a estrada e interrompeu, que não é possível atravessar ou usar aquela via usando o meio rodoviário. A preocupação é uma preocupação que tem que ver com tomada de todas as medidas para que a época chuvosa não se transforme num período de luto, não é? Que a chuva caia e com as medidas que nós temos vindo a tomar, evitemos mortes por afogamento. A par desta decisão, o Intransmar mobilizou 2 embarcações para garantir a travessia ao longo do Umbeluze, assegurando que as comunidades afetadas no distrito de Boane, província de Maputo, não fiquem isoladas na sequência do transbordo do rio Umbeluze. Só para ter uma dimensão, só no dia de ontem, este trabalho fez com que fosse possível transportar 1.664 pessoas. Né? Então, e para dizer que é uma área que nós achamos que tínhamos que prestar muita atenção, não é? Porque podia acontecer algum incidente qualquer, porque as embarcações que podem ser usadas seriam impróprias, né? Porque é sempre uma oportunidade de negócio para alguns, não é? Pese embora o risco aparente, mas as pessoas acham que é a oportunidade de fazer negócio, acabam de alguma forma aparecendo algumas embarcações. Mas como Estado tínhamos que assumir que a dianteira, no sentido de garantir que as pessoas se atravessem. O Intransmar reforça o apelo à população para que siga as orientações de segurança e evite áreas alagadas a fim de garantir a integridade de todos durante este período de intempéries. A Associação dos Profissionais de Saúde Unidos de Moçambique, APSUM, volta a anunciar uma greve no setor da saúde. Desta vez,
A paralisação é motivada pelo pagamento parcial de apenas 40% do 13º salário, conforme anunciado pelo Governo. Os profissionais de saúde garantem que irão submeter um ofício executivo para exigirem esclarecimentos e o pagamento integral do 13º salário, reiterando que a greve, prevista para começar nesta sexta-feira, só terminará quando o valor for pago na totalidade. Nós vamos assumir que a greve vai iniciar na próxima sexta-feira, às 15h30, de mãos cruzadas. Só abrimos a mão para receber o nosso 13º na íntegra, que é sentar, não atender a ninguém, até que o governo se pronuncie acerca de acréscimo da percentagem do 13º salário. A APSUM exige igualmente a melhoria das condições de trabalho nas unidades sanitárias e acusa o Governo de indicar para a mesa de negociação representantes sem interesse em melhorar o Sistema Nacional de Saúde. O Governo melhore as condições, aquela que nós viemos desde há muito tempo sentados a discutir com o Governo e na mesa de negociação, que o Governo colocou pessoas que não têm interesse em resolver nenhum problema no Sistema Nacional de Saúde. Recorde-se que antes do pronunciamento do Governo sobre o pagamento do 13º salário, a Associação dos Profissionais de Saúde Unidos de Moçambique, a APSUM, já havia submetido um ofício executivo, manifestando desagrado pela falta de pagamentos. O Ministério da Educação e Cultura convocou a imprensa para reagir às notícias sobre a alegada eliminação do ensino noturno. O Ministério reafirma que não vai recuar da decisão, mas sublinha que não se trata de uma eliminação, mas sim de um redimensionamento. Esse redimensionamento consistirá na transferência dos alunos do período noturno para o diurno, bem como para o programa do ensino secundário à distância. Todos os alunos com idade igual ou inferior a 17 anos deverão ser integrados no turno diurno presencial. É vedada a inscrição de novos ingressos na 7ª classe no turno noturno. Todas as escolas do ensino básico e do ensino secundário que verifiquem uma pressão elevada em termos de rácio por turma no turno diurno, devido ao redimensionamento do turno noturno ou à demanda de alunos do nível, deverão funcionar em regime de 3 turnos, por forma a assegurar o acesso à educação de todos os alunos. A organização do horário da escola em 3 turnos deve ser feita em observância às particularidades de cada escola, sem reduzir o tempo letivo previsto. Os alunos com idade compreendida entre 15 e 17 anos, sublinhamos, podem ser matriculados na modalidade à distância do programa do ensino secundário à distância, mediante a autorização dos seus pais ou encarregados de educação. Os alunos com 18 anos ou mais podem, igualmente matricular-se na modalidade à distância ou presencial nas escolas selecionadas. O Ministério da Educação refere que em várias regiões do país já existem escolas que não oferecem o período noturno devido à baixa procura. A medida resulta de um estudo aprofundado. Nós equacionamos todos estes problemas que envolvem o processo de aprendizagem. Devemos dizer, de relance, que, na verdade, os alunos do turno noturno vêm de ano para ano reduzindo. E até as escolas que já encerraram no período noturno. Podemos, aqui na cidade de Maputo, dar exemplos da Escola Secundária da Polano, aqui ao lado da Escola Secundária Josina Machel. Estrela Vermelha foi pioneira a encerrar o turno noturno. A província de Inhambane, também ela já não está a falar de turno noturno. Portanto, estamos a dizer que os efetivos do turno noturno vêm reduzindo de ano para ano. Noutro desenvolvimento, sobre a distribuição do livro escolar e a contratação de novos professores para o ano letivo de 2026, o setor da educação informa que o processo da entrega dos manuais decorre desde outubro e garante que, até o início das aulas, todos os alunos terão livros disponíveis. Nós estamos a colocar os livros nas escolas a partir do mês de outubro.
E isto teve em vista, portanto, fazermos face ao período chuvoso, porque, como sabem, as nossas vias de acesso em algumas zonas ficam comprometidas quando as chuvas são intensas. Na nossa previsão de colocar no sistema 20 milhões de livros, até dezembro último já tínhamos colocado cerca de 15 milhões. E aqui na distribuição, ou melhor, a distribuição é um processo dinâmico. Eu estou a trazer o dado de dezembro, nos dias que correm, pode este número estar ultrapassado em termos de colocação dos livros nas escolas. Em relação aos professores, temos uma previsão de contratar cerca de 2.300 professores no sistema, como novos professores, e vamos, portanto, fazer essa contratação. O Ministério da Educação e Cultura acrescenta que, neste momento, há equipas no terreno a avaliar os danos causados pelas chuvas nas instituições de ensino e aprendizagem, comprometendo-se a pronunciar-se oportunamente sobre o assunto. É o som constante das máquinas pesadas no município de Amatola Rio, numa tentativa de minimizar os impactos das chuvas intensas que têm vindo a cair em várias regiões do país. A edilidade está a levar a cabo operações de emergência com o objetivo de restabelecer a circulação de pessoas e bens nas principais vias da autarquia, que ficaram alagadas na sequência das fortes precipitações. Notamos que as vias, a maior parte das vias, estavam interrompidas devido às chuvas. Estamos com as nossas máquinas, como puderam ver, a resolver alguns pontos onde a transitabilidade era zero. Neste momento podemos, nesta rua 16, encontrar condições para os nossos munícipes poderem ir ao seu local de trabalho, as nossas mães irem ao mercado e poderem voltar para casa usando esta via. Mas ainda temos grandes desafios pelos bairros. Abdul Gafur, presidente do município, refere que a edilidade está igualmente empenhada em retirar as famílias que se encontram em zonas críticas e transferi-las para centros de acolhimento temporário, garantindo condições mínimas de segurança. Estamos nos bairros a conversar com as nossas mães, os nossos pais, aqueles que estão em locais já ilhados, para abandonarem as suas casas para os vizinhos, para locais mais seguros. E este trabalho vai continuar até convencermos a estas famílias que estão debaixo de água, que estão ilhadas, a saírem das suas casas para locais mais seguros. O município de Amatola Rio assegura que continuará a trabalhar de forma incansável para garantir a segurança dos munícipes durante esta época chuvosa, reforçando a vigilância e a capacidade de resposta às emergências. O presidente da República de Moçambique, Daniel Chapo, completa nesta quinta-feira um ano de governação, desde o dia em que tomou posse como chefe de Estado. Durante o primeiro ano da sua governação, parte da população residente na cidade da Beira afirma não ter sentido mudanças significativas. Para estes cidadãos, o aumento de nível de criminalidade e a falta de emprego para jovens são as principais preocupações. No primeiro ano de governação do presidente Daniel Francisco Chapo, pelo menos não estamos a ver mudanças nenhuma. Há tanta reclamação, o governo não paga salário aos professores, há muita criminalidade, até então não vejo nada. Quanto a desemprego, temos a ver que nunca vai mudar. Quanto a desemprego, porque não há oportunidades para jovem. Quando falam de oportunidades para jovem, é um grupinho de jovens que têm aquela oportunidade, mas os demais não têm oportunidades. O Fundo de Desenvolvimento Local foi para um grupinho de jovens, filhos de alguns dirigentes, mas para os não estacionais, ninguém usufruiu desse fundo. Em contrapartida, há quem reconheça mudanças visíveis, destacando a paralisação das manifestações pós-eleitorais e a criação de oportunidades de emprego para os jovens. Notou-se também a presença, ou seja, notou-se aquele movimento de manifestação.
foi um dos momentos que desnorteou a maior parte da população. Algumas vidas foram dizimadas, mas graças a Deus o presidente optou em diálogo com o presidente da oposição. Quero acreditar que mudou uma e outra coisa. Emprego, na verdade, todos nós estamos aqui à procura, mas quero crer que está a se desenhar, ou seja, está a se levantar alguns recursos para, de modo a incorporar certa juventude. Além disso, a saída de Moçambique da lista cinzenta também é apontada como um marco positivo alcançado no primeiro ano de governação de Daniel Chapo. Houve muitas realizações, porque, primeiro ponto, logo depois de a gente ter estabilidade, vimos que o país, primeira coisa, uma das coisas que realmente foi o pilar dele foi tirar o país da lista cinzenta. Algo que realmente ele disse, porque Moçambique estava numa lista cinzenta aos credores internacionais. Então ele tirou da lista cinzenta o país, isso logo, e começou a criar, desde já viajou a vários países e começou a criar lobbies, como se diz nas gírias populares, né? Criar isso com outros países, que muitos deles permitiram fazer investimentos de vultos a Moçambique. Por outro lado, o analista político Célio Lázaro considera que o primeiro ano é marcado por muitas declarações e pouca prática. Moçambique, neste primeiro ano, é marcado por muitos discursos, né? É um ano marcado por muitos discursos. O presidente Chapo, como toda a sua governação, traz discursos cujas ações são contrárias aos discursos. Nós assistimos agora a essa questão da educação, a mudança do curso noturno para o ensino à distância. Isso praticamente é uma forma de matar a educação. E matando a educação é matar o futuro da nação. Assistimos à desvalorização dos médicos, assistimos vários escândalos em vários departamentos e há um silêncio por parte do presidente. Não há exonerações, não há punições, não há nenhuma medida a ser tomada para esses erros que estão visíveis em cada um dos ministérios. E, naturalmente, esse espelho revela que boa coisa não se pode esperar dessa governação nos próximos anos. Segundo Lázaro, o balanço inicial da governação de Daniel Chapo revela o estado degradado do país, deixando desafios significativos para os 4 anos de governação que se seguem. É de referir que durante a sua tomada de posse como chefe de Estado, Daniel Chapo afirmou que Moçambique precisava de unidade e coesão, prometendo trabalhar para promover e fortalecer a unidade nacional. No dia em que Daniel Chapo completa 1 ano depois da tomada de posse como Presidente da República, o ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane concedeu uma conferência de imprensa para se pronunciar acerca deste marco. Para Venâncio Mondlane, os primeiros 12 meses de governação de Daniel Chapo foram marcados por uma grave crise na função pública e justifica a sua tese da seguinte forma. Diz que gerir o país pelo exemplo, até hoje, foi ventilado por um centro de pesquisa moçambicano que tinha 6 empresas que não faziam fuga ao fisco, nunca apresentou-se publicamente dar o peito a falar das 6 empresas se pagavam impostos ou não pagavam impostos. Terceiro, corrupção. Os casos de corrupção que se registraram em todo o ano de 2024, em 2025, só no primeiro trimestre, em primeiro trimestre de 2025, triplicou os casos totais de 2024. Quinto, o crescimento do PIB, previsto para 2,9%, só foi 1,6%. Agravamento da questão da segurança nacional. O problema dos funcionários públicos há uma dimensão que nunca foi vista antes. Crise em todos os setores fulcrais do funcionalismo público, desde os médicos, profissionais de saúde, os professores que hoje têm problemas, os próprios militares, os polícias, o escangalhamento total do aparelho do Estado. Para além da crise na função pública, Mondlane diz que o primeiro ano de governação de Daniel Chapo foi marcado pelo aumento generalizado da corrupção, com o agravante de estarem envolvidos alguns membros do governo. E mais grave ainda é a constituição de um governo em que o próprio chefe desse governo faz um discurso contra nhonguistas, contra ratos,
quando ele próprio, os seus assessores mores, são também os ratos mores, os nhonguistas mores do país. E um deles, que foi naturalmente um dos PCAs da ZLM, é um dos assessores dele, incluindo o ministro de Transportes. Portanto, em todos os aspectos econômicos, no aspecto da reforma, no aspecto do brio e da integridade pessoal do indivíduo, este primeiro ano foi uma tragédia, escangalhado, total e completo. Estes factos, ainda de acordo com Mondlane, fazem com que o balanço dos primeiros 12 meses do novo governo seja negativo. As promessas que tinha feito de reformar o Estado e torná-lo mais democrático, não conseguiu fazer, não conseguiu dar exemplo por ele próprio. Assumiu a posição de presidente ilegítimo da UIR, do gás lacrimogéneo de Moçambique, mas ao mesmo tempo assumiu também a presidência da Frelimo, chocando a Constituição, razões que vocês sabem, tão trivial, todo mundo sabe o que diz a Constituição sobre isso. Por último, Mondlane acusa o Presidente da República de não estar a cumprir com promessas feitas no discurso de tomada de posse, no qual prometeu um país democrático, o que, de acordo com ele, não se enxerga essa democracia. O governo de Moçambique acaba de ativar o alerta vermelho em todo o território nacional. A decisão surge na sequência das chuvas intensas que caem um pouco por todo o país e já causaram a morte a pelo menos 8 cidadãos e deixaram mais de 5.000 casas inundadas. Segundo o governo, a ativação do alerta vermelho permitirá melhorar a coordenação das operações de resposta e assistência, bem como mobilizar meios a todos os níveis para garantir o salvamento das populações isoladas pelas águas. Portanto, com base neste alerta que fizemos referência, como dissemos, é que o governo passa a ter maior mobilidade para buscar apoios, não é? Apoios financeiros, meios técnicos, incluindo meios humanos de especialistas e todos que podem naturalmente dar o seu apoio nesta fase em questão. No entanto, o governo assumiu naturalmente com esta abertura a possibilidade de ir buscar apoios fora, portanto, de portas, fora do país e buscar nos países vizinhos e noutros amigos para poder dar apoio, portanto, ao fenómeno que estamos todos. O Executivo assegura que existem meios disponíveis para apoiar as populações, mas reconhece que não são suficientes face à dimensão dos estragos provocados pelas chuvas. Há meios disponíveis, no entanto, não são suficientes, ou seja, todo o esforço que podemos fazer não são suficientes para salvar toda a população, tendo em conta o nível tanto de descargas que estamos a assistir, aliás, todos acompanhamos, e o esforço que o governo está a fazer é assegurar que não haja mortes. Este é que é o grande. Para evitar o registro de mais mortes, o governo reafirma que poderá usar a força para retirar famílias que insistem em permanecerem nas zonas de risco. Vai necessariamente se conversar com quem achar que tem que ficar nos locais de risco. O governo vai usar a força, se for preciso, para salvar a vida dos moçambicanos que estiverem efetivamente em zonas de perigo. Mas notamos naturalmente também a existência de pessoas que estão a colocar-se em altura, que é para evitar que as águas surpreendam assim de forma desinformada. Relativamente à Estrada Nacional número 1, a N1, o porta-voz do governo, Inocêncio Mpisa, garantiu que estão a ser feitas intervenções de emergência para se assegurar a transitabilidade com equipas técnicas no terreno a trabalharem de forma contínua. Sendo constatados, por exemplo, rompimento de estradas, queda de pontes, aí o que se vai fazer é assegurar que as águas baixem de nível para que se reponha naturalmente a normalidade ou pelo menos garantir-se a transitabilidade das pessoas e bens. Isto vai ser feito, está a ser feito não só com a N1, mas com os outros troços que parecem determinantes para a mobilidade de pessoas e bens cruciais para se aguentar nesta fase. Ante a evolução da situação hidrológica, prevê-se que nas próximas 72 horas haja oscilações nos níveis de água. A bacia hidrográfica de Buse poderá sair do estado de alerta, enquanto que, nas restantes bacias, não se prevêem alterações significativas. Face ao agravamento da situação hidrológica na bacia do rio Limpopo, caracterizada por chuvas intensas e elevados volumes de escoamento a montante, o Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, Fernando Rafael, efetuou, quinta-feira, 15 de janeiro, uma visita de trabalho à barragem de Massingir, na província de Gaza.
com vista a avaliar o comportamento dos caudais e as medidas de gestão das descargas daquela infraestrutura. No terreno, o governante relatou uma situação dramática que poderá causar cheias na província de Gaza. Daí a necessidade de retirada compulsiva da população dos distritos afetados. Vamos ter cheias significativas, vão causar algum impacto em termos de inundações, não só nas baixas ao redor do rio, mas também ao nível urbano. Portanto, com esta situação a prevalecer, nós não conseguimos controlar o nível de descolamento esta barragem. É importante que as populações comecem imediatamente a saírem das zonas baixas, das zonas de risco, porque pode não estar a chover neste momento, assumirmos que a situação está controlada, não está, por causa do nível deste momento. A barragem está a drenar água num volume de 10 mil metros por segundo. É muita água. E é pela primeira vez que nós temos esse tipo de água no nosso país, particularmente nesta barragem de Massingir. Portanto, não é uma situação de ainda pedir às populações para saírem. Elas devem imediatamente sair das zonas de risco. Caso contrário, vai ser tarde. Nós, como governo, vamos continuar a garantir a assistência às famílias. Está, através do INGD, está-se a criar condições para ativar os centros de acomodação para as famílias. Estamos a ativar também algumas embarcações aqui para Massingir, de modo a permitir a tranquilidade de algumas famílias. E também o INGD está a fazer um trabalho no sentido de criar condições em termos de equipamento para assegurar que haja condições para estas famílias que vão ser impactadas por essa situação chuvosa, que vai prevalecer até finais de março. Portanto, pedimos encarecidamente que as famílias saiam das zonas de risco. Todas as comportas da barragem de Massingir estão abertas para uma gestão técnica obrigatória. Segundo o ministro, a barragem atingiu pela primeira vez, desde 1977, uma cota histórica superior a 127 metros, representando um cenário sem precedentes e de elevado risco. São 10 mil metros cúbicos de descarga por segundo, pelas 14 comportas abertas. Todas as comportas desta barragem, total de 14, estão abertas. E todas elas estão abertas ao nível emergência. Isso nunca aconteceu. Sempre fizemos uma gestão desta barragem, abrindo as comportas ao nível de gestão controlada de cheias. Mas neste momento já não é um controle manual. A emergência foi ativada devido ao volume total da água que entra nesta barragem. É por isso que o impacto também vai ser severo em termos de inundações, tanto nas baixas assim como nas cidades baixas. Perante este cenário, o governo apela às populações que vivem em zonas de risco, particularmente nas áreas ribeirinhas e zonas baixas dos distritos de Chokwe, Guijá, Chibuto e Xai-Xai, para abandonarem de imediato esses locais, de forma a se salvaguardar vidas humanas. Falso o recente anúncio da suspensão das operações da Mosal no país até março do ano em curso. O Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Indústria Metalúrgica, Metalomecânica e Energia, SINTIM, convocou a imprensa nesta sexta-feira na cidade de Maputo para manifestar a sua preocupação, dado o impacto que esta decisão poderá trazer na economia e nas famílias dos trabalhadores da Mosal. Américo Macamo, secretário-geral da organização, apela a um diálogo inclusivo que encontre soluções do diferendo. O SINTIM entende que a Mosal é crucial para o desenvolvimento econômico de Moçambique, como uma das maiores indústrias do país, sendo um pilar das exportações, com cerca de 30% dos produtos exportados. E uma grande empregadora, portanto estamos a falar de milhares de postos de trabalho direto, com cerca de 1.100 e indiretamente cerca de 4.000 postos de trabalho. É, portanto, uma alavanca vital para a economia e a indústria do país. Numa altura em que um dos pilares centrais do programa quinquenal do governo é a luta pela independência econômica de Moçambique. No entanto, enfrenta desafios complexos com o fornecimento de energia,
O sindicato apela e propõe, assim, que as negociações em curso sejam reforçadas através de inclusão de todos os acionistas da Mosal, nomeadamente a SOT 32, o governo de Moçambique, a IDC da África do Sul e a Mitsubishi Corporation, para além da inclusão da CTA, como parte ativa e legítima destas discussões, incluindo o sindicato, com vista à promoção e defesa dos direitos e interesses legalmente protegidos dos trabalhadores, para renegociarem contratos de eletricidade e melhorar a integração econômica local com impacto significativo em caso de paragem. A negociação de um novo acordo energético após 2026 é crucial para a continuidade das operações e para a diversificação da economia moçambicana. Daí, a renovação do apelo dos trabalhadores através do Sintim para que o governo e a Mosal equacionem um caminho viável que equilibre os interesses de todos os envolvidos. Macamo alerta sobre o perigo de perca de postos de trabalho, estimados em mais de 1.000 diretos e cerca de 4.000 indiretos, e também na economia nacional. O anúncio sobre a suspensão das atividades da Mosal em Moçambique a partir de março de 2026, devido à falta de energia e a preços competitivos, causa grande preocupação para o sindicato, para os trabalhadores e seus dependentes. Ameaça milhares de empregos, diretos e indiretos. Impacta igualmente o PIB. Estamos a falar do Produto Interno Bruto, que a Mosal contribui em cerca de 3% anualmente. Gera perda de receita fiscal, abala a confiança dos investidores e agrava a situação econômica numa altura em que Moçambique luta pela redução da dependência externa. Por isso, reiteramos o nosso apelo ao governo e à empresa para que, em sede das negociações, encontrem a solução consensual e célere, tendo em vista que, em termos de empregabilidade, o risco para cerca de 1.000 empregos diretos e cerca de 4.000 em empresas que prestam serviços à Mosal geraria alto grau de desemprego e instabilidade social no país. A Mosal opera no país desde o ano 2000. É uma das maiores fundições de alumínio do mundo, que anunciou a suspensão das suas operações a partir de 15 de março de 2026. A decisão deve-se à falha nas negociações para garantir o fornecimento de energia a preços competitivos.